Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido aos amados irmãos a abrir as vossas Bíblias, a segunda epístola, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, para nós refletirmos na palavra de Deus nessa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho e companheiro Timóteo na fé, capítulo 4, versículos 6 a seguir. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus na epístola, a segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. O título da leitura diz assim: Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Louvado seja Deus. Versículo 6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tome seu assento. Louvado seja Deus. Convido a todos que têm ouvido as mensagens que têm sido pregadas através do canal do YouTube e outras redes sociais que são postadas, que nos ajude a divulgar o trabalho de Deus aqui na terra, através da minha vida e da vida de cada irmão e de cada pessoa que curte, compartilha, está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Jesus, uma certa vez, disse: ide a todo mundo e pregar o evangelho, fazei o meu íntimo, né? Então nós estamos aqui com esse propósito de sermos evangelista do Senhor, louvado seja Jesus. E aqui está a palavra de Deus, já foi lida, uma passagem que Paulo escreve diretamente para o seu filho na fé, o pastor de Éfeso, né? Paulo, ele já na sua segunda prisão, escreve essa segunda carta a Timóteo, exortando a ele a pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, pois Timóteo estava passando por um momento talvez mais difícil da sua vida cristã, louvado seja Deus, pois o seu pai na fé estava preso, já sentenciado à morte. Todos sabem, mas eu vou fazer lembrar nessa noite, o apóstolo Paulo, ele foi condenado à morte sem culpa, louvado seja Deus. Na primeira morte, na primeira prisão dele, ele foi preso por inveja dos judeus, prenderam ele, e nessa segunda prisão dele, ele foi acusado de ser um dos mandantes
incendiário de Roma, né? Todo mundo sabe da igreja que na época de Paulo houve um maior império da época, que era Roma, foi incendiado, e Paulo foi acusado de ser um dos mandantes, e aí prenderam ele. E na sua primeira prisão, ele faz uma oração a Deus, que tirasse ele daquela prisão, pois o seu ministério ainda não tinha sido cumprido. E ele, nessa segunda vez que ele esteve preso, ele demonstra a sua confiança de tal modo a Deus. Eu creio que ele ter ficado feliz por ter deixado os seus filhos na fé, tomando conta dos trabalhos que eles tinham abrido. Primeira vez ele ainda não tinha deixado Timóteo na sua posição, mas aqui nessa segunda prisão, Timóteo já estava em Éfeso, tomando conta, levando a palavra, e Tito estava em Creta, tomando conta também das igrejas. Isso, para um pai na fé, irmão, é muito gratificante, louvado seja Deus. Ver seus filhos tomar frente dos seus trabalhos, louvado seja Deus, daquilo que ele tem pedido a Deus para que haja crescimento, louvado seja Deus. Um pai na fé, ele se alegra em ver suas ovelhas no crescimento espiritual, louvado seja Deus. Paulo, em meio a esse caos que ele estava vivendo, já sentenciado, pois ele diz. E aqui, irmão, Paulo tem 3 ensinamentos grandes para o nosso dia de hoje. É lógico que ele escreveu isso diretamente para Timóteo. Mas a palavra de Deus, ela se renova. E algumas aplicações da Bíblia servem para os dias atuais, louvado seja Deus. E Paulo descreve a sua vida aqui em 3 tempos: presente, passado e futuro, louvado seja Deus. No versículo 6, ele descreve a sua vida no presente, louvado seja Deus. Ele diz: porque eu estou certo. Que eu estou certo, estou sendo oferecido por ascrição, né? De sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Então ele tinha plena certeza, porque Paulo, por ser judeu e ter dupla nacionalidade, ou seja, ele tinha dupla cidadania, era judeu e também cidadão romano. Por ser cidadão romano, ele tinha, todos os romanos da época, tinham alguns privilégios que os outros povos não tinham. E Paulo, ele já sabendo do que se tratava, ele encoraja seu filho na fé que estava lá fora, a não temer, a pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque não estava sendo fácil para Timóteo, um jovem, enfrentar o trabalho e pegar logo uma barraqueira dessa. Porque os judeus estavam sendo perseguidos para a morte por causa de Paulo, por ter sido um dos maiores implantadores de igreja da Ásia, louvado seja Deus. Ou seja, da história bíblica, fora Jesus, no Novo Testamento não teve ninguém que tivesse a maior missão que Paulo contribuiu para o crescimento do Evangelho, louvado seja Deus. Grandes homens de Deus foram cruciais, estão sendo pela história até hoje. Mas Paulo, ele, por conhecer quem ele estava por trás daquilo, conhecer o Império Romano, ele estava sabendo, pois houve o seu julgamento, e sequer um irmão na fé, um filho, foi julgar, ou seja, foi depor a seu favor. Ele ficou totalmente
que eu e você temos que alimentar dentro de nós o Espírito Santo. Paulo, em nenhum momento da sua vida, ele murmura, ele demonstra que viver em Cristo não vale a pena, louvado seja Deus. Mesmo todo apredejamento, todas as acusações, Paulo falou que viveu perseguições, falsos ensinos, e aí ele estava ensinando seu filho, Timóteo, instruindo a ele dar seguimento àquilo que eles tinham começado, louvado seja Deus. Pois Timóteo estava vivendo uma pressa, novo na fé, e Paulo escreve essa carta e envia, e dando ânimo, louvado seja Deus, para prosseguir a sua trajetória como evangelista do Senhor, louvado seja Deus. E assim, irmão, a minha vida é a sua vida. Nós temos que estar rodeados de pessoas espirituais para nos auxiliar. Porque os dias, irmãos, estão sendo tão depressa, tão corrido. E nós estamos vivendo um contexto digital, eu posso dizer assim, onde as redes sociais, as notícias, os marketing bombardeiam a nossa mente para comprar, para fazer isso, fazer aquilo. E aí custou um tempo precioso que nós temos uma comunhão mais próxima com Deus, louvado seja Deus. E normalmente na rede social, se você procurar qualquer coisa, parece que bombardeia a rede social para o consumismo na nossa vida. E Paulo, ele instrui Timóteo dessa forma, dando encorajamento a ele, para ele viver o seu ministério pastoral, entendendo que ele ia enfrentar dificuldade, louvado seja Deus. E assim é a nossa vida. Nossa vida, eu costumo dizer que é como uma roda gigante. Nem sempre você está embaixo, nem no meio, nem em cima. É algo transitório. Nossa vida é algo transitório. Seja a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Há momentos das nossas vidas espirituais que nós estamos, a fé é meia baixa, louvado seja Deus. Mas que necessita de um Paulo na vida, de um conselho, para que nós tenhamos ânimo e retome a caminhada, louvado seja Deus. Timóteo, ele estava vivendo os piores dias da sua vida, mas ele, de repente, chega a ele a carta do seu pai na fé, lhe dando força, lhe dando ânimo para prosseguir, louvado seja Deus. A gente que trabalha fora, hoje temos esse dispositivo das redes sociais, hoje melhorou muito. A primeira vez que eu saí da minha cidade, aqui em Tabuleiro, para ir para São Paulo, já era bem mais moderno, já era orelhão de cartão. E a gente, para se comunicar com as famílias, era um orelhão e pegava aquela fila. Praticamente a gente sabia os assuntos de toda a família. A gente ficava ali na fila e o ser humano tem dentro dele um pouquinho de fuxico, né? Digamos assim. E a gente ouvia. E hoje não, hoje com a tecnologia, a gente pedia a Deus que aquelas unidades daqueles abertos, que a gente comprava 5, 6 cartões, só enviando. E a gente ficava ali esperando horas e horas. E hoje nós temos esse privilégio de ver sua família, da onde você estiver, né, por a tecnologia. Timóteo, ele não teve esse privilégio de poder se despedir do seu pai na fé, como hoje nós temos as redes sociais. E ele, a
apenas foi consolado por essa carta, ao receber, dando ânimo para ele prosseguir. Como eu falei que Paulo ele determinou sua vida, aqui nesses 3 versículos, no presente, no passado e no futuro. O presente ele já sabia que ele estava sentenciado a ser morto, né? Ou seja, nos países, alguns chama-se pecado tropical, que é a sentença de morte. A sentença de morte. Ele chama a sentença de morte, que é o que Paulo ia viver. E Paulo, ele descrevendo a sua vida no presente, e aí ele deixa um maior versículo para o cristianismo. Louvado seja Deus, no versículo 7, que ele descreve a sua vida no passado. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ele compara a sua vida cristã como um combate. E foi realmente um combate que Paulo viveu, pois enfrentou, como eu já falei, várias adversidades para que o Evangelho fosse pregado ao gentio por meio da sua vida, louvado seja Deus. E ele foi privilegiado, irmão, por ele ter essa dupla cidadania, dupla nacionalidade. Os romanos, eles tinham mais acesso às coisas com mais facilidade. É como se fosse o pobre e o rico. O rico tem mais facilidade em comprar alguma coisa. E nós, pobres, para comprar algo, a gente tem que planejar para dar certo. Paulo era, como ele tinha dupla nacionalidade, romano, ele tinha acesso a mais facilidade ao gentio para pregar a palavra. Então ele usou essa nacionalidade dele como romano para desfrutar da pregação do Evangelho. Então ele descreve a sua vida aqui dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Irmão, Paulo passou por coisa que quando nós vamos estudar o que ele viveu, nós refletimos e dizemos: há coisa na minha vida que ainda tem que me convencer em muitas áreas. Esse homem passou por coisas para não envergonhar o Evangelho de Jesus. Ele passou por coisas grandiosas, tremendas, para servir de testemunho para mim e para a sua vida, até no dia de hoje, eu vou dizer. Então ele descreveu a sua vida no passado, pois estava sentenciado, deu essa palavra a seu filho na fé, que combateu o bom combate, uma guerra que ele vivia, mas guardou a sua fé, dando ânimo para que ele tivesse força para viver os dias, assim como os discípulos apóstolos, quando Jesus partiu para a glória, também tiveram essa dificuldade para eles viverem. Os apóstolos, eles ficaram se perguntando: e agora, como nós vamos fazer isso no nosso mestre? E aí, aqui também, Paulo ele orienta ao seu filho a viver sem murmurar e sem dar escândalo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso serve para nós no dia de hoje. Quando não der para nós fazer algo que não está ao nosso alcance, não fique triste. No momento que Deus preparar, vai acontecer, não vai acontecer. Fique triste não. Pois
A maior coisa que nós temos aqui nessa terra é o fôlego de vida, louvado seja Deus. É a saúde. Isso são coisas que o dinheiro não pode comprar. E Deus, Ele, pela sua graça e bondade, tem nos dado de graça os dias de saúde, uma família abençoada. E as coisas que nós estamos necessitando, isso são acréscimos que virão. Não veio hoje, mas não é para vir, louvado seja Deus. Assim é a vida do cristão. Assim é a nossa vida. Nós temos que viver, louvado seja Deus. Pois o cristão ele tem que viver, assim como Paulo orienta a Timóteo aqui, que esse combate que nós estamos vivendo vai valer a pena, louvado seja Deus. Ele diz aqui no versículo 8: desde agora, aqui ele já está falando do futuro, louvado seja Deus. Eu falei do presente, e ele falou que já estava certo, que a sua partida estava próxima. E ele fala do passado, que ele combateu o seu bom combate, acabou a carreira de um pregador, de um ministro, mas guardou sua fé, louvado seja Deus. Em nenhum momento ele desfaleceu. Ele trouxe palavra desmotivando os seus filhos, os seus liderados. Sempre teve, mesmo em meio a tanto caô que ele vivia, ele chega a falar aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a seguir, que em tudo ele está instruído, tanto a passar fome, como a viver fartura, tanto a padecer, como a viver com abundância, louvado seja Deus. Aí ele chega a declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele tinha toda a convicção em escrever isso. Um homem que, aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, louvado seja Deus. Então ele tinha plena convicção do que ele vivia em Deus, em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Em nenhum momento ele chega a trazer algo para desmotivar seus filhos na fé. E assim ele declara aqui no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Quem de vós aí está esperando, ama, espera, anela a vida de Cristo, louvado seja Deus. Essa promessa é para mim e para você, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Paulo disse que a nossa coroa já está reservada, louvado seja Deus. E Jesus, o justo juiz, irá nos coroar no dia do seu juízo. A Bíblia diz, irmão, que esse dia vai ser um dia muito alegre, muito feliz para os cristãos em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E há algo que vai ser extraordinário quando eu me pego a pensar o que Paulo diz, que todo joelho se provará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia não vai ter aleijado como se dobre, não. Aquele que for cadeirante, tetraplégico, o que ele tiver de dificuldade, ele vai ter que se ajoelhar. Vai ficar bom naquela hora para se ajoelhar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A tua boca vai confessar: só o Senhor é o justo juiz, louvado Deus. Nesse dia todo mundo, o mundo vai falar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, juiz dos juízes. Nesse dia, o juiz da terra vai ser
tribunal do céu, louvado seja Deus, por um supremo juiz, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, que vai julgar as suas nações, o seu povo, e coroar aqueles que aguardam, anela pela sua vida. Então Paulo ele descreve, irmão, nesses 3 versículos, para a nossa edificação, a sua biografia cristã, louvado seja Deus. Ele fala do seu passado, do seu presente, do seu futuro. O homem era convicto do que ele cria. Então ele já declarou que a sua coroa da justiça já estava preparada nos anais do céu, louvado seja Deus. Irmão, isso é maravilhoso, é algo grande. Quando nós estudamos, se aprofundamos em ver a grandeza de um homem como Paulo, nos traz de ensinamento para os seus filhos e transcende para toda a igreja de Cristo, louvado seja Deus. Todo o corpo, toda a noiva é alimentada por tudo que Paulo passou, serviu de testemunho, mas ele encerra seu dia na terra dizendo: eu combati esse bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, louvado seja Deus. É maravilhoso ter pessoas ao nosso lado que seja cheio de Deus dessa forma, louvado seja Deus. Procure até pessoas com você com esse perfil, louvado seja Deus. Nós precisamos de ter pessoas cheias de Deus para nos auxiliar, pois os dias estão difíceis e nós precisamos se apegar a Deus para que as coisas se facilitem para o nosso lado, louvado seja Deus. Só há uma maneira de nós enfrentar a vida de uma forma mais simples e com coragem, é se apegando com Jesus e se enchendo, se arrumando de pessoas espirituais que nos dê palavra de conforto e ânimo para que nós possamos romper a nossa caminhada, pois não se sabe o dia nem a hora, mas o cristão tem que estar atento à vida do Senhor. Esse dia a Bíblia trata que vai ser como um ladrão. O ladrão ele nunca vai avisar quando ele vai lhe roubar. Por isso que a Bíblia trata que a vida de Cristo vai ser como um ladrão. Não que Cristo seja ladrão, mas que o ladrão ele não avisa. Assim vai ser a vida de Cristo. Nós temos que estar atentos para o justo juiz nos dar aquele dia a nossa coroa, nosso galardão aqui da terra, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Pela graça nós já somos salvos, mas nós precisamos enfrentarmos as obras de um salvo para a contribuição do Evangelho aqui na terra. Assim como Paulo enfrentou dificuldade, não pense que nós também, para pregar, para ser exemplo de Deus aqui na terra, nós também vamos passar. Há momentos que nós passamos nas nossas vidas que só Deus para nos dar graça, para romper, dar temperança, domínio próprio para enfrentar aquela dificuldade naquele momento. Porque nós, seres humanos, nós somos seres temperamentais, ou seja, pessoas que mudam de personalidade assim, momentâneo. No momento que você está alegre, você pode ficar frustrado. E na sua frustração é que nós temos que ter domínio do Espírito para não tomarmos decisões erradas. Pois Paulo ele já escrevendo na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, ele diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para se irar, porque na ira do homem e
da mulher não opera o poder de Deus. No momento que você se ira, você sai do seu ser, Deus, você pode fazer qualquer coisa naquele momento, e Deus não está com você. Na ira do homem e da mulher, Deus não está com ele, louvado seja Deus. Então é necessário que nós tenhamos domínio próprio, louvado seja Deus, as nossas palavras. Então esse ensinamento que Paulo traz na sua biografia cristã nos traz uma perspectiva, louvado seja Deus, muito maravilhosa de esperança, pois o maior implantador de igreja do Novo Testamento passou por maiores dificuldades e venceu, pois Deus não deixou ele imune de acontecer as coisas, mas guardou a sua fé até o fim, louvado seja Deus. É tanto que ele declara, no versículo 7 aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Louvado seja Deus. Então há depósito na nossa vida que nós temos que ter no mundo espiritual, para que no momento que nós precisamos usar, nós ter depósito para poder tirar, para nos auxiliar. Louvado seja Deus. E um deles é isso que Paulo viveu. Ele tinha depósito de oração, de choro na presença de Deus. Então ele tinha como ele ir lá naquele depósito que ele já vinha fazendo e tirar aquilo que ele já tinha depositado para poder desfrutar daquele momento que ele estava passando, seja ele bom, de alegria ou de tristeza. Ele estava preparado, louvado seja Deus. E assim, irmão, que nós também estejamos prontos, preparados a viver por Cristo, tanto dificuldade como alegria, porque a vida é assim, vai ter dificuldade, mas também tem alegria, tem abundância, e a maior alegria vai ser a vida eterna, louvado seja Deus, e já está guardada, já está reservada pela graça de Deus, por Cristo na cruz do Calvário, já guardou para mim e para a sua vida. Mas é necessário que nós faça a nossa contribuição até a nossa partida aqui na terra. Amém? Foi essa reflexão que Deus propôs no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Aplauda o Senhor com alegria.